e se casando com ele ao longo do tempo, aí você não. Tem uma frase de Emmanuel que eu acho muito importante nesse sentido. Ela diz assim: não é uma praga, não é uma praga, mas Emmanuel diz assim: aqueles que abandonam suas relações, justificando que não encontra paz, ou que não são compreendidos, quem abandona suas relações, justificando não ser compreendido, não encontrará paz. Vou repetir. Quem abandona a sua relação, justificando não ser compreendido, não encontrará paz. Por quê? Porque eu quero que o meu cônjuge seja igual a esse pote de bala. Maravilhoso, lindo, que não tem defeito nenhum. Olha, está cheio de balinha, uma coisa maravilhosa. Mas o meu cônjuge, ele não é isso, ele não é essa coisa maravilhosa. Então, se eu não consigo entender que eu preciso compreendê-lo para que ele me compreenda, eu abandono a relação, o que é que Emmanuel diz no texto? Ah, ela não me compreendeu, eu vou atrás de quem me compreenda, aí eu vou atrás de outro. Também não me compreendeu. Então, quem está procurando ser compreendido não encontrará paz, porque eu vou viver a vida querendo encontrar uma pessoa que eu me encaixe assim, tchá, sem precisar fazer nenhum ajuste em mim para encaixar nessa relação com o outro. A gente precisa, sim, fazer um investimento e moldar em nós muitas coisas que a gente tem para resolver nessa nossa relação. Isso faz link com o que você comentou lá na frente, a questão da vitimização, né? Quando nós nos vestimos dessa carapuça de vitimização, quando você falou, eu pensei em muitas coisas, né? Então, às vezes, você já tem chance até de se reconciliar, por exemplo, com aquela pessoa que te causou algum tipo de experiência lá no período da sua vida, etc. Porque ela está falando do quê? De ressentimento, de mágoa e ódio que a gente vai guardando, né? Mas aí eu tô tão apegado naquilo, o sintoma, às vezes pode ser, isso é sintoma, né? A ficar apegado, isso é tudo sintoma. Às vezes eu estou tão apegado nisso que eu nem me reconheço sem isso. E aí eu não tenho mais como justificar mais nada, eu teria que assumir responsabilidade de agir a partir daí. Como eu não estou pronto, porque sou muito imaturo nesse sentido, eu acabo não querendo avançar e acabo ficando na mesma posição. Então, eu queria comentar que o Emmanuel, ele também fala desse tipo de coisa, desse tipo de experiência. E ele chama isso de enquistamento. Eu não vou lembrar qual é o texto que ele fala isso, mas eu me recordo que gravei a palavra quando eu ouvi, eu acho que foi o Arthur Valadares falando do enquistamento. E ele dizia, né, que esse enquistamento, ele é um processo de fato de cultivar sentimento negativo, de mágoa, ressentimento a pessoas ou situações do passado. E é isso, que é como se fosse o tempo todo você viver uma experiência de veneno, você beber veneno e aguardar que o outro morra, porque você está se causando aquilo para você. Então, imagine aquela explicação que você deu da mutação da genética, né? Então, eu estou tomando veneno, eu estou retomando aquilo, estou reabastecendo meu corpo com tanta frequência aquilo que cria uma anomalia, né? E essa anomalia é o que causa o adoecimento. Então, o Emmanuel vai dizer que é muito próximo, tem muitos momentos que Joana e Emmanuel são próximos, eu percebo assim, né? Ele diz, então, dessa importância da gente trabalhar isso aqui para que não haja o enquistamento, que é tipo, é uma espécie de, a palavra associada a isso poderia ser uma morte de uma parte do seu corpo, como se fosse uma necrose, sabe? Então, você está causando uma espécie de necrose. Então, esse é uma referência, né? Que a gente poderia dizer do processo do câncer, né? Do cancerígeno. Então,
Para a gente pensar. Adriane, Hum. enquanto você falava, eu fui dar uma procurada na internet e eu achei, tá? Ah, é? Que Qual a que é? palavra ela é tão insólita que Ela ela é diferente, apareceu. né? Achei, é do livro Pensamento e Vida, no capítulo 29, e o tema chama-se morte. Perfeito, porque então é isso, ele está fazendo esse estudo dessa obra, então é isso mesmo. Perfeito. Pensamento e Vida, capítulo 29, que ela fala que o enquistamento dessas lembranças, elas vão produzindo a morte, né, dos Sim, tecidos. sim. Então é justamente o que Jona fala, né? Então você está rememorando aquilo, ele está se prolongando e acaba disparando. Ela usa essa metáfora, dispara dardos que se Nossa, atrelam às células e dos seus automatismos, né? Então ele está minando ali as células com tanta frequência. Aí ele dá origem a tumores e acabam, então, se tornando cancerígenos. só um instantinho, Ana Carla, deixa eu só falar um negócio. Olha só, nós temos dentro do conhecimento da medicina substâncias que são chamadas substâncias cancerígenas. Eu quero dizer, olha, se você colocar essa substância em contato com a pele, ela vai chegar uma hora que essa substância ela pode gerar algum tipo de adoecimento em termos de câncer. Ou se você bebe um negócio, olha, não bebe esse negócio aí que isso aí é cancerígeno. Por quê? Porque é uma substância que, quando ela cai no tecido, ela agride as células. E as células, então, adoecem. Da mesma forma que a substância física em contato com a célula agride e altera a própria funcionalidade dela, que ela fica perturbada e quando ela se multiplica com defeito, o pensamento também tem o poder de fazer isso. E por quê? Porque as moléculas se organizam por energia. A molécula do DNA, ela se organiza por energia. Se você, por exemplo, recebe um determinado jato de raio-x, você pode quebrar o seu DNA. Por que mulheres grávidas não vão no dentista fazer raio-x? Pela possibilidade que a energia do raio-x alcance a célula, quebre o DNA e provoque uma mutação. E aí surge uma célula diferente que vai dar origem a um câncer, né? Então, isso tudo são circunstâncias que a gente precisa estar atento para elas, né? Atento para esse processo. Então, da mesma maneira que eu tenho uma substância física, que se eu beber aquilo vai atritar no meu corpo e pode desencadear um câncer por uma questão física, o pensamento, as energias, a mágoa, o ressentimento, todas essas coisas também vão produzir um processo de adoecimento. E agora, mais recentemente, a medicina tem avançado na descoberta de que o pensamento faz com que o cérebro produza determinadas moléculas que são moléculas ou equilibradoras ou perturbadoras do organismo. Então, você precisa desenvolver doses de neurotransmissores saudáveis. Eu preciso de uma dose de ocitocina no meu corpo para eu estar em paz. Se eu não tiver isso, eu vou começar a ficar perturbado. Então, as pessoas ficam o tempo todo em estado de alerta. Eu tenho um amigo que, quando separou da mulher, ficou 10 dias sem dormir. 10. E ele dizia para mim assim, estou aqui, já tomei todos os remédios para dormir. Eu não durmo. Eu não Sim, durmo. adrenalina muito alta, né? Cortisol lá em cima. É. Ele fazia exame, cortisol lá no... Cara, eu não sei o que eu faço. Eu quero dormir, mas eu não consigo. Eu não consigo dormir. Eu estou há 10 dias pilhado, só pensando no fato de que eu separei dela. Então, aí você imagina o que isso vai provocar no corpo, não é? Essa carga de substância também. É o pensamento que se transubstanciou num neurotransmissor que vai atingir as células e vai produzir esse atrito
e amanhã você está com um tecido seu adoecido. Então, o adoecimento emocional não tem para onde correr. Ele vai nos conduzir, mais cedo ou mais tarde, a algum tipo de descompasso da máquina física. Não estou dizendo que vai ser obrigatoriamente um câncer, mas você pode desenvolver várias das outras enfermidades que a gente vive ainda agora. A gente estava vendo aí, ainda agora não, vimos os do sistema digestório, do sistema circulatório, né? O sistema digestório muito centrado na questão da nutrição, do abandono, dessa coisa do que o outro me entrega, que eu não sinto e que traz várias consequências, e o aparelho circulatório que tem a ver com o quê? Com a minha raiva, com o que eu sinto, com meus sentimentos, como é que eu trato. O outro é o abandono, a desassistência, a carência, a fome de afeto digestório. Raiva, ódio, mágoa, circulatório. E agora, tanto faz ser digestório como circulatório, o bombardeamento disso nos sistemas qualquer que sejam, podem provocar aí a ocorrência de uma formação de uma célula neoplásica, uma célula diferenciada, que vai, então, começar a iniciar a formação de um tecido indesejável dentro de nós. E detalhe, Aninha... Estou recomendando um livro aqui chamado Reconcilia. Eu queria fazer uma ponte disso que você falou, só para não perder o time, eu vou pedir licença. Porque a gente pensar na questão do câncer, né? E tem as variações, câncer de mama e próstata. A Joana vai trazer a relação com o desamor pessoal. Você vê que interessante, porque a gente já falava da questão do desamor, assim, como um sistema de autoataque. E quando falar de mama, próstata, se a gente pensar nas referências disso, né? Que está ligada a algo dentro até das relações mais íntimas que você puxou antes o gancho do casamento. Então, câncer de mama, quando você tem alguma coisa relacionada à tua maternidade, ao teu casamento, a próstata, a mesma coisa, né? Tem a ver também com complexo de inferioridade, as mágoas não sustentadas, né? O indivíduo que sente muita pena de si mesmo, né, lamenta muito a vida. Então, ele tem muito essa ligação com o autoataque. Me chamou a atenção essa relação de você ter o processo do desamor pessoal. Então, porque é o tempo inteiro você consumindo algo que está como se você estivesse bebendo um veneno diário. Pois não é? Se auto-atacando. Desculpa, Aninha, pode falar agora. Tranquilo, senão você ia perder o fio da meada, como se fala. Obrigada. Né? Por nada. E é tão interessante, né, quando você trouxe essa questão, essa lembrança do auto-ataque, da questão do desamor contra nós mesmos, tem muito a ver com o chakra do plexo solar, sentimento de inferioridade, que é um chakra que condiz muito com o poder pessoal. Então, se eu não tenho o poder pessoal, se eu não me amo, né? E aí, partindo do cardíaco, como você falou, Jorge, o cardíaco que traz muito aquela relação a transmutação das energias. Enquanto eu não estiver bem comigo mesmo, enquanto eu não me amar, não vou aprender a amar o outro da melhor maneira, eu não vou conseguir transmutar essa energia. Então, o meu coração, o meu chakra cardíaco, ele vai estar desequilibrado. O meu coração, ele vai estar guardando esses ressentimentos, as mágoas, as frustrações, e não há uma transmutação, né? A nossa parte superior que condiz muito com a proximidade com o divino, né? Com o divino, com Deus, com o universo, e a nossa parte inferior com a terra, como o chakra básico, que tem muita conexão com o nosso pé no chão, com aqui e com agora. E aí, quando você falou da questão do pensamento, né, Jorge, o quanto que o pensamento tem esse poder, a Joana nos ensina muito sobre a visualização criativa, sobre a importância de me ver bem, em bem-estar, mesmo diante das adversidades, diante das enfermidades. Então, ela traz muito isso, se mentaliza, fecha os olhos, se mentaliza no estado de bem-estar, no estado de saúde. Isso já ela dizendo de uma forma meio que oculta,
Saiba o poder do seu pensamento, entenda a força que o seu pensamento tem. E quando a gente mentaliza no processo de bem-estar, é tão incrível que a gente sente a energia do bem-estar. Mesmo se eu estiver em crise de alguma coisa hoje, por exemplo, né? Se eu me sentir, se eu mentalizar, conseguir deixar a minha imaginação vir à tona e me ver em bem-estar, brincando, sorrindo, eu sinto no meu corpo a sensação, né? Então, eu preciso fazer isso. Esse hábito que a Jona tanto nos fala, Emmanuel e tantos outros amigos espirituais, o hábito da meditação. E a meditação não é a questão de fazer o pensamento parar. Que quando eu falo em meditação, o povo diz logo isso, mas eu não consigo deixar, né? Não consigo fazer parar.